Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Esse aqui vai ser um bate-papo muito legal com o nosso colega Marcos Catalã, o professor Rodolfo Pamplona Filho. E hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos, mas os assuntos dizem respeito ao monitoramento nas relações de trabalho, mas o monitoramento do emprego usando ferramentas digitais. Eu não sei se você estranhou o termo que a gente colocou essa semana para avisar dessa nossa conversa hoje. Deixa eu dar primeiro as boas-vindas para o meu amigo Catalã. Meu caro, tudo bem com você? Boa noite, seja bem-vindo. Oi, Marcos, boa noite. E hoje eu estou aqui super bem acompanhado. Já que é para falar de controle, em alguma medida o controle existe aqui também, não é? Quem sabe a gente Perfeito. volta para falar disso numa outra oportunidade e pensar como pais e filhos controlam-se mutuamente via ferramentas tecnológicas. Boa noite, pessoal. Espero que vocês aproveitem muito essa conversa com o nosso convidado especialíssimo, Rodolfo Pamplona. Perfeito, meu amigo. Eu estava explicando o termo, Bossware. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Será que você é vítima desse monitoramento e aí você ainda não descobriu isso e vai descobrir hoje com a gente aqui? E você sabe muito bem, meu cara, que o nosso convidado de hoje, ele reúne características bem específicas. Ele é um autor consagrado em direito civil, mas ele tem também um posicionamento muito conhecido no campo das relações de trabalho, como magistrado, tá? Como autor de livros também. Ele acabou de entrar. Rodolfo, meu caro, pede por favor para participar, para eu poder colocar aqui na conversa. E aí, a gente batendo esse papo aqui com ele, vai ter uma ideia de quais são os limites hoje no ordenamento jurídico brasileiro desse tipo de monitoramento. Só estou tentando localizá-lo aqui, acho que eu já encontrei aqui. Deixa eu colocar o Rodolfo na conversa para poder a gente bater o papo, dar uma boa noite para ele. Tá? E hoje a gente tem uma participação de luxo, né? Não é todo dia que a Eu, gente tem uma pessoa como o nosso amigo Rodolfo Pamplona conosco aqui. Meu caro, seja muito bem-vindo. Como é que você meu está? querido amigo Marcos Errar, meu estimado amigo Marcos Catalã, a dupla de Marcos discutindo direito civil e tecnologia, e eu tendo a satisfação, a honra, o privilégio de participar dessa live e conversar com os amigos e as amigas sobre questões do nosso dia a dia. Há, sem sombra de dúvida, um novo perfil a ser encarado nas relações trabalhistas como um todo. A pandemia funcionou como uma enzima que acelera determinados processos e, no nosso caso, processos tecnológicos. Se antes de 2020 disséssemos que íamos fazer uma live, uma videoconferência para algum aspecto profissional, e vai perder tempo, que é isso. Vai fazer um congresso para participar virtualmente, as pessoas dizem, não, isso não vale a pena. E hoje há uma nova realidade que nós temos que verificar. Só que neste ponto há aspectos que dizem respeito à legislação anterior à pandemia e do pós-pandemia. O que a gente pode dizer desde já no início, que talvez a melhor reflexão não seja de um jurista, mas sim de Lulu Santos e Nelson Mota. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará, inclusive a pandemia. Mas a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E, meus amigos, devolvo a bola aí para Catalã, porque abriu e eu não deixei Catalã falar. Fala aí, meu amado. Querido, que bom ter você junto com a gente. A primeira estrela de primeira magnitude que a gente recebe nesse nosso projeto Direito Civil e Tecnologia. Obrigado por aceitar estar aqui com a gente. Hoje você tem uma audiência super especial. Privilegiadíssima. Preciso Ayla conhecê-la Preste. pessoalmente, trazer aqui na Bahia para conhecer a Matília. Tenho 6 cachorros para ela se divertir aqui, né? E aí trazer nessa conexão Bahia, Alagoas, Rio Grande do Sul. Vai ser um prazer receber todos aqui. Iremos, Rodolfo, só para fechar essa fala inicial, graças à tecnologia. Na primeira oportunidade, tomaremos um avião. É importante deixar isso muito claro para o nosso público, especialmente os mais jovens, que quando a gente fala em disrupções, em transformações tecnológicas, isso não tem a ver apenas com o tempo presente, com a tecnologia informática e a inteligência artificial e coisas afins, mas o próprio avião, pensado pela primeira vez por Santos Dumont, ou pelo menos
experimentado pela primeira vez pelo nosso Santos Dumont, é uma inovação tecnológica. E graças a ele, nós podemos fazer uma viagem de Porto Alegre a Salvador em 3 horas aproximadamente, com sorte, num voo direto. Quando, se precisássemos ir numa carroça ou no lombo de um boi, levaríamos algumas semanas. Então, isso é muito preciso importante. entender, até que do ponto de vista, pensando nessas interfaces, quando a gente fala de responsabilidade civil e constrói ao tema da responsabilidade civil objetiva, a gente remonta às estradas de ferro, às situações iniciais em que a tecnologia fez, olha, não dá para reservar ou utilizar o sistema normativo fundamentado em culpa em uma relação que ultrapassa, transcende a relação meramente homem-homem, seres humanos e seres humanos. A gente está lidando com máquinas. É a tecnologia que já mostra para o direito civil e para o direito do trabalho que há muito a se pensar. E quero mandar um abraço a todos e todas que estão entrando. O Instagram está bombando aqui, eu estou vendo muita gente entrando ao mesmo tempo no meu perfil e quero dizer a todos e todas que nesse momento sigam esse perfil Direito Civil e Tecnologia. Sem sombra de dúvida, um projeto que tem o meu apoio e que eu participarei sempre que me convocarem. Na verdade, eu não sou convidado, eu sou convocado. E soldado no quartel ou quer trabalho ou quer cadeia. Então, como eu não quero ir para a cadeia, pode soltar aí as perguntas e eu estou aqui para debater. Vamos lá, meu amigo. Então vamos começar esse nosso bate-papo. Então, para quem está chegando agora, imagine o seguinte. De repente você se vê trancado em casa, começa a pandemia, a primeira semana você achava que ia passar 3, 4 dias em casa, você passa 10, passa 15 dias, aí as regras não permitem que você vá ao seu lugar de trabalho, e aí você recebe uma ligação do seu chefe, ou então uma conversa como essa aqui, por videoconferência, e você combina que vai começar a trabalhar de casa. Seu trabalho agora vai ser remoto. E aí, meu caro Rodolfo, a questão é a seguinte. Depois de alguns meses trabalhando, eu começo a perceber que o meu chefe tem acesso. Toda vez que eu estou dentro da minha casa, no meu ambiente pessoal, mas eu estou no horário de trabalho, a, por exemplo, aquilo que eu busco na internet. Ou então, quais são os aplicativos que eu estou utilizando. Meu caro, dentro da minha casa, eu posso ser fiscalizado pelo meu empregador? Isso é permitido? Isso não é permitido? E aí, o legal do assunto aqui é que eu tenho, sob o ponto de vista do direito civil, a questão da intimidade da pessoa, a questão da privacidade. Mas no campo do direito do trabalho, eu tenho o poder de fiscalização do empregador em relação ao empregado. E, afinal de contas, isso foi consentido, existe uma relação negocial entre os dois. E quando a gente consegue trazer um convidado para cá, né, Catalã, que reúne as duas qualidades, que transita nas duas áreas, ninguém melhor para a gente perguntar isso. Poder de fiscalização não é nada novo. Mas esse monitoramento utilizando aplicativos, que a pessoa consegue manter um controle sobre a atuação do seu empregado à distância e de um modo unidirecional, porque eu não faço ideia do que o empregador está fazendo. E em alguns casos, Rodolfo, ele consegue ver a tela do meu computador lá, do controle da empresa. Isso é permitido, meu amigo? Como é a tua opinião sobre isso? Olha, essa é uma questão fantástica para debater e eu pretendo estimular meus orientandos a trabalhar esses temas, né, seja na graduação, no lato sensu, no mestrado, no doutorado. Porque é preciso entender que há vários elementos que precisam ser explicados. A noção do poder diretivo do empregador, do qual deriva um poder disciplinar, um poder regulamentar, né? E o poder, nesse ponto, com a possibilidade de aplicação de sanções no descumprimento da atividade, é muito característico da relação de emprego. E isso é muito interessante porque é um diferencial da compreensão do trabalho subordinado para outras modalidades da relação civil. Né? Porque numa relação civil, uma das partes pode punir a outra se houver previsão contratual. O poder diretivo, ele independe de uma previsão contratual. Ele é próprio de quem que assume os riscos da atividade econômica e, por isso, disciplina, ordena, regulamenta dentro do âmbito do trabalho, do posto de trabalho. O trabalho em si, o poder diretivo não é algo novo. Na verdade, o direito do trabalho surgiu justamente também para haver uma disciplina
jurídica disso. O meu saudoso professor Calmon de Passos, que eu tive a honra de acompanhar como assistente durante 4 anos, ele costumava usar uma expressão que era bem provocativa, mas que eu acho sensacional. O direito do trabalho regula os limites éticos da exploração, os limites aceitáveis da exploração. Ou seja, é como uma luta de boxe. É preciso saber que aquela violência tem regras, há limites, onde se pode bater, onde se pode fazer. Há, nesse ponto, um limite que é uma disciplina. E é justamente num conflito existencial, ontológico da relação de emprego que a gente reside essa pergunta. É o que a gente chama do conflito dos jus variandi, que é a ideia de variar, de modificar as relações de trabalho do empregador decorrente do poder diretivo, e o jus resistência, que é próprio do direito do trabalho. Eu acho que Catalã quando eu vou puxar Catalã para o direito do trabalho cada vez mais, quando ele estudar direito de resistência, aí é que ele vai surtar de vez, ele vai pirar nesse ponto. A ideia de resistência do trabalhador na perspectiva do combate ao poder diretivo. E esse choque, essa eletricidade é própria da relação de emprego. E aí, nessa postura, nessa situação, nós vamos colocar o teletrabalho. Perceba que o trabalho remoto não é uma coisa estranha na disciplina jurídica no mundo e no Brasil também. Alguns dos primeiros textos da doutrina trabalhista no início do século XX foram sobre trabalho à distância. A ideia especificamente, por exemplo, no campo da costura, o que chamam de trabalho de facção, que não tem nada a ver com milícias, né? Mas simplesmente na ideia de fracionamento numa produção longe do centro de atividade produtiva do empregador. O que acontece? É que o trabalho à distância, ou o trabalho realizado fora da sede da empresa, é algo que sempre existiu. O fato novo, e vamos tomar isso de 30 anos para cá, é justamente a utilização dos meios telemáticos. A ideia de falar especificamente com a utilização da internet. O fenômeno daquilo que se convencionou chamar de teletrabalho. O teletrabalho, e a gente lembra muito Savini, né, ou Savini, para quem é francófono, né? Então, a ideia de que é uma revolta dos fatos contra os códigos. Antes de haver a previsão normativa correspondente, nós já tínhamos esses tipos de postura. A regulamentação do teletrabalho no Brasil, ela veio tímida, com as primeiras previsões na CLT, né, para a ideia de que não haveria um tratamento diferenciado, dentro dessa postura lá na parte inicial, mas ela culmina com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, de 2017, que, nesse ponto, trouxe o teletrabalho, uma disciplina ainda que incipiente, mas um pouco mais abrangente do que a anterior, e o inseriu no inciso 3º do artigo 62, como uma das formas que não havia controle de jornada. Ou seja, em que nós poderíamos pensar nesse trabalho, né, mas sem um controle de jornada. Só que isso, para ir para o teletrabalho, na previsão original, e nós estamos pensando numa sociedade que ela é nativa de um mundo analógico e que migra para o mundo digital. Então, as pessoas ainda não estavam acostumadas com aquilo. Então, o que acontece? O próprio texto dizia, olha, você pode ser contratado para já ir direto para o teletrabalho. Mas se você é trabalhador permanente dentro da sede da empresa para ir para o teletrabalho, precisaria de autorização por norma coletiva, né? Porque era algo excepcional. Você, de repente, está utilizando equipamentos da sua própria casa. Então, era preciso que nós tivéssemos uma situação que autorizasse, que não tivesse algum vício de consentimento, ou pelo menos nenhuma situação de uma atuação difusa do empregador. Só que esse sistema, inaugurado em 2017, teve que ser mudado com a pandemia. E aí, no primeiro momento, a medida provisória 927 autorizou, e aí é o momento que chega isso para o Brasil, a gente vai pensar, digamos assim, a
a situação fática, suporte fático, para usar Ponte Miranda, né? Já que Vossa Excelência é um dos maiores estudiosos dele no Brasil, né? O suporte fático vem com a MP 927, com autorização de entrar em teletrabalho de maneira unilateral, ou seja, o empregador verifica, tem condição, pode colocar, independentemente de autorização em norma coletiva. Aí, o que é que acontece? No mundo todo isso foi se deu no Brasil, e eu não sou contrário a essa previsão. Acho que o contexto daquele momento autorizava realmente esse tipo de flexibilização. Todos nós passamos a trabalhar. Imagine se precisasse de norma coletiva para fazer isso num momento de resposta rápida, que a gente não sabia nem sequer se sobreviveria. Então, naquele momento, fez-se dessa forma. Só que aí começou-se um fomento a desenvolvimento de aplicativos que permitiam o controle da jornada, que permitiam muito mais do que o controle da jornada, um controle pessoal do trabalhador que estava fora do ambiente do trabalho, através da transmissão das nossas webcams desse modelo. E aí é que o ponto do conflito do poder diretivo com o direito de resistência vai cair pesado. Por quê? Porque é lógico que o empregador pode e deve, para a sobrevivência da sua atividade econômica, exigir o trabalho. Eu costumo dizer, e de forma bem peremptória, que empregado, e eu sou empregado de instituições privadas, empregado não merece pena, não merece misericórdia. Empregado merece respeito. E esse é um ponto importante para se estabelecer. Por quê? Porque o empregador tem que cobrar mesmo. O empregador tem que exigir o resultado para o qual ele está pagando. Agora, é preciso entender qual é a contrapartida. A lógica do teletrabalho no sistema brasileiro, na sua origem, é de um trabalho que não tem controle de jornada, que entra no campo do artigo 62, inciso 3º. Houve recentemente, muita gente passou em brancas nuvens, uma medida provisória 1108, de 25 de março de 2022, que trouxe um dispositivo que é o parágrafo 3º do artigo 75B, que fala que na hipótese de prestação de serviço, regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção ou tarefa, Perfeito. não se aplicará o disposto no capítulo 2º do título 2º dessa consolidação, ou seja, a questão do controle de jornada. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vendo uma transição na disciplina normativa trabalhista sobre a própria lógica do teletrabalho, que era de ausência de controle. A partir do momento em que eu tenho essa previsão, e tem sido ao que a doutrina trabalhista tem mencionado, na prática, então, só escapa do sistema de controle de horário se for o produção tarefa. Se for algo que está trabalhando anteriormente, volta a ter controle. E como é que controla? A ideia, como controla? A gente vê hoje, em matéria de tecnologia, não há limite para a criatividade humana. O mundo do exterminador do futuro já chegou e a gente não percebeu. Então é preciso entender. A gente verifica controle de retina, controle digital, discussões pelas nossas webcam, conexão através de inteligência artificial. Então nós temos, na verdade, um universo que não tem limites. Uma coisa é dizer que a tecnologia não tem limites. Outra coisa é a disciplina normativa correspondente, que essa precisa ter limite. Ou seja, qual é a lógica? E aí, meus amores, para mim, é uma satisfação imensa conversar com vocês, que são dois juristas que são destinatários da minha mais profunda admiração, colegas civilistas, e eu trazendo o direito do trabalho nesse ponto, para dizer que o direito do trabalho está absolutamente afinado com aquilo que nós convencionamos chamar de direito civil constitucional. Ou seja, não há como aceitar um controle neste ponto da vida particular do trabalhador. É possível controlar o seu trabalho? Sim. É possível controlar o seu resultado? Sim. É possível controlar
o horário de entrada e saída, sim. E se fizer isso, vai assumir que se houver extrapolação deste horário, vai ter que pagar hora extra. Então é preciso entender que nessa perspectiva nós precisamos há uma via de mão dupla. Ou seja, se você pode me controlar a jornada, se eu ultrapassar a jornada, mesmo eu estando em casa, eu devo receber a paga correspondente. E não tenho a menor sobrapálida de dúvida que minha mão será muito pesada na condição de magistrado se isso houver essa demonstração. Agora, controle de horário, controle do resultado é uma coisa, controle da vida particular é outra. Então, perceba que numa determinada situação, no trabalho, na própria empresa, eu tenho um momento que eu paro para tomar um cafezinho. Eu tenho um momento em que eu paro para ir ao banheiro. Para olhar o celular, para ver notícias. Para ver notícias. É preciso que nessa circunstância, às vezes, num bate-papo no corredor, para espairecer, a ideia, muitas vezes, é preciso verificar esse limite. E o que acontece? A gente tem visto esses aplicativos que se noticiam, e muitos deles classificados, vamos chamar no bossware, né? Nessa ideia da mistura do boss com software. Né? A ideia, a compreensão desse tema precisa ser bem localizada. Para quê? Porque, olha só, meus queridos, eu não posso imaginar que este controle de horário seja para levar ao trabalho extenuante. O indivíduo tem que trabalhar o tempo todo sem parar de trabalhar. Não. Esse tipo de controle pode estar lá. Agora, como é que eu controlo transmitindo ao vivo a casa do empregado? É possível? Só se tiver autorização. Eu não posso imaginar que eu seja obrigado a transmitir a minha imagem se eu não autorizei. E aí o indivíduo, mas vem cá, o empregador traz um notebook para você e você nem sabe usar, mas isso está sendo transmitido e você não está vendo. Opa, aqui há uma violação à boa-fé objetiva. Se não há informação neste ponto de que é possível, e mutatis mutandi é o equivalente àquele velho quadrinho, sorria, você está sendo filmado. Ou seja, aqui ali é um limite de boa-fé objetiva, para se dizer, olha, é uma situação em que eu posso admitir, porque eu tenho conhecimento. Eu não diria que é só boa-fé objetiva, tem que ser boa-fé subjetiva, é preciso conhecer esse fato para poder se submeter às regras. Utilizar isso como elemento para fazer a comparação entre os trabalhadores, para saber quem está produzindo mais, verificando os resultados, né? É algo que é possível, mas não como algo que expõe a imagem. Porque a exposição da imagem pode configurar, numa situação de uma lesão autônoma, ou mesmo um assédio moral organizacional. Então, a gente precisa compreender que e eu lembro muito de um poema que eu fiz quando eu fiz o Papeando lá com Carlos Aires de Brito, né? É preciso procurar a justa medida, mesmo sabendo que a justa medida não existe. Nós temos que verificar uma sintonia que vai ter que ser adequada a caso concreto. E eu não tenho dúvida que situações de violações a direitos ocorrerão. E vai tudo desembocar lá na gloriosa Justiça do Trabalho. Acho que já falei demais, era só uma introdução, né? Mas eu acho que era preciso fazer isso, primeiro para a gente discutir o seguinte. Eu acho que, amigo, vamos pontuar algumas coisas que você falou. A gente sai de um cenário de nenhuma regulamentação para um cenário de regulamentação de teletrabalho, que era uma opção, e de repente a gente se vê forçado a trabalhar remotamente. E aí, nesse trabalho remoto, eu tenho duas circunstâncias. Circunstância número 1, e isso aconteceu com a maioria no primeiro momento, eu vou me virar com os equipamentos que eu tenho na minha casa. Então, os equipamentos que eu estou usando são meus,
E é como se o empregador estivesse virando aquilo contra mim, porque ele está utilizando aquilo para me fiscalizar. No segundo momento, a gente começa a estruturar as relações e você começa a receber equipamentos do empregador para isso. Quais são os motivos que levaram inicialmente à criação desses aplicativos? Eu acho que a gente pode definir um como quantificação do trabalho, e aqui colocando inclusive o período de jornada, e dois, a questão de medir a produtividade das pessoas. Tá? E aí, veja, não vejo muita diferença se você tem no contrato avisando que vai monitorar, de você, por exemplo, ser operador de telemarketing e tem uma câmera atrás da sua cabeça, no alto, no teto da sala, e que está filmando todo mundo ali, ou você está num lugar que, por exemplo, tem algum nível de segurança e a pessoa na sala das câmeras dá um zoom para ver o que você está colocando no monitor. Você está no horário do expediente, no equipamento do seu empregador. E aí, nesse sentido, amigo, eu acho que os casos que eu encontro de jurisprudência mais tradicionais dizem respeito ao monitoramento de e-mail. Concorda comigo? Tá? Concordo. Na verdade, essa questão do e-mail é que está consolidada na jurisprudência trabalhista em um acordo, eu vou chamar o de leading case, mas foi antes mesmo da aplicação da teoria dos precedentes aqui, do ministro João Oreste Dallazen, em que se fez a distinção, e isso parece essencial, do e-mail corporativo, o e-mail institucional, o e-mail fornecido pelo empregador, do e-mail pessoal. E-mail pessoal não pode ser consultado, não pode ser hackeado, não pode ser monitorado pelo empregador. E-mail corporativo pode. Ou seja, ali é como uma ferramenta de trabalho que está sendo disponibilizada. Se alguém utiliza o e-mail corporativo, o e-mail profissional, para algum interesse que não seja da atividade profissional, assume o risco. Porque, nesse ponto, e aí falando como uma pessoa que vive na interface do direito do trabalho e do direito civil, dizer que é bastante razoável, inclusive, que monitore, pensando no 932, inciso 3º, combinado com o 933. Ou seja, em uma situação em que o empregado possa causar um dano ao utilizar o e-mail corporativo, o e-mail pessoal, né, em relação a terceiro, porque a empresa responderá com base no 932 e o terceiro com o 933, e objetivamente. Agora, o que é o e-mail corporativo? Mutatis mutandis, mudando o que tem que ser mudado, é justamente pensar nessa utilização. O que é equipamento da empresa pode ser objeto de controle, fiscalização. O equipamento pessoal. E aí eu utilizo um software que invade o meu equipamento pessoal e me permite monitorar utilizando as minhas câmeras. Para mim, eu tenho sinceras dúvidas, inclusive se a manifestação de vontade feita nesse contexto seria válida ou não. Para mim, há uma presunção de distorção ou de abuso nessa situação, já que está utilizando o meu equipamento e eu estou na condição de vulnerável nessa relação e eu acabo aceitando. Porque é preciso entender, e essa é uma lógica que a gente precisa, como civilista, aprender do direito do trabalho, né? Que é a lógica de dizer que o direito do trabalho serve para proteger o empregado, principalmente dele mesmo. Porque ele é o primeiro a se prostituir, ele é o primeiro a abrir mão dos seus direitos pela necessidade. Ou seja, ora, numa situação, Catalã está aí com essa coisa linda que é a filha dele. Olha, pela filha dele, pela Ayla, ele se mata, ele mata, morre, se prostitui, faz striptease e vira gogoboy. Desde que seja para sobreviver a sua filha, e eu faria a mesma coisa com meus 2 filhos e você também, Marcos. Então é preciso entender que o sistema de tutela da dignidade, isso para nós é tão importante no campo do direito civil, o sistema de tutela da dignidade do trabalhador ou do cidadão é para proteger da própria manifestação de vontade dele. Por quê? Agora, porque não é simplesmente manifestar. É preciso deixa eu pegar esse ponto aí. Eu vou listar para você situações que hoje estão disponíveis no mercado dentro do Bossware, ou seja, eu sou o empregador. Eu desfiz a minha sede física e está todo mundo trabalhando em casa. Certo? E aí, o que é que acontece com muita gente?
não tenho recursos para comprar máquinas para todo mundo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as máquinas que estão no escritório e vou dizer às pessoas que não tiverem computador em casa que levem a máquina para casa para trabalhar. Mas aí eu preciso garantir segurança da informação, lei de proteção de dados. Eu não posso deixar que hackeie o sistema da minha empresa. Então eu vou dizer o seguinte, Rodolfo Pamplona, professor da universidade, eu preciso que um técnico da universidade entre no seu computador remotamente para fazer a instalação do ambiente para permitir que você possa trabalhar. Então eu tenho uma mesa remota. É como se eu estivesse naquele horário na minha mesa do trabalho, mas acontece que eu estou na sala da minha casa, eu estou na minha cama, eu estou no sofá da minha casa. Então, a gente vai ter a situação, Rodolfo, de alguém estar com o equipamento da empresa, no horário de trabalho, mas acontece que, pelas informações do navegador da internet, ele está jogando no Cartola FC. Ou então, ele está vendo o BBB ao vivo no Globoplay. E essa informação vai para o empregador. Essa é a primeira situação. Situação número 2, e isso um pouco mais avançado. Eu posso configurar o uso da câmera de várias maneiras. Por exemplo, na hora de você fazer login e senha, ele tira uma foto de quem está na frente da tela, por uma questão de segurança, para saber se é você mesmo que está ali. Mas aí eu posso programar, Rodolfo, para a cada 15 minutos, a cada meia hora, a cada 2 horas, o computador tirar uma foto da tela e mandar para o empregador. E aí, amigo, nessa circunstância, Catalã está com a Ayla no braço. Ele está trabalhando em casa. Ela veio pedir comida, ela veio pedir para o pai brincar, para a mãe brincar. E aí a filha vai sair na fotografia, tá certo? E aí eu acho que o empregador que utiliza uma ferramenta dessa, não sei se ele está preparado para as consequências de inadvertidamente, tá certo? Ele acabar entrando na intimidade de pessoas da família do empregado, mas que não fazem parte do contrato, mas vão acabar expostos nessa situação. Agora, meu caro, imagine que Catalã é gerente de banco e ele tem acesso ao número do seu cartão, ou ele pode trocar algumas senhas, ele pode ver extratos de movimentação. Num nível mais avançado, o BOSWeb permite, por exemplo, reconhecimento facial. A tela só vai abrir se a biometria do Catalã corresponder, como acontece com os celulares da gente. Mas se por acaso a esposa dele ou a filha estiver junto e olhar para a tela e aparecer na tela, a tela do Catalã vai fechar. Porque apareceu alguém que não tinha biometria. Olha, mas aí, amigo, agora. Perfeito, apareceu a ela agora. E agora, imagine o seguinte, imagine que essa mesma tecnologia permite que eu acompanhe o que você está teclando, tá? Independente se você está teclando no e-mail institucional, no e-mail pessoal, tudo que você teclar vai ficar registrado num log e pode ser acessado pela empresa. A empresa pode, inclusive, acompanhar o movimento do seu mouse, tá? E na próxima geração de BOSWeb, que deve estar disponível para venda no próximo ano, a empresa vai saber como é que está o seu humor, utilizando inteligência artificial. Quando você conversa com os colegas de trabalho, pela sua sintaxe no e-mail, ela vai dizer o seguinte, ó, esse funcionário deve procurar o RH. Esse funcionário está precisando de uma licença ou de uma avaliação médica, porque ele está com traços de depressão, ou ele está com um comportamento que eu estou prevendo que ele vai causar um dano ou aos consumidores ou aos acionistas da empresa. E aí, quem vende esse equipamento, amigo, ele vende esse equipamento dizendo que o equipamento ajuda a prevenir erros, a proteger as pessoas que são os stakeholders da empresa, aquelas pessoas que, no final das contas, pagam o salário de todo mundo. E a minha pergunta para você é o seguinte, vamos configurar uma situação dessa, e o empregado se sentindo invadido, porque imagina, Rodolfo, que eu divido o computador com a minha filha, e num horário eu trabalho, e no outro horário ela usa o computador para estudar, para fazer pesquisa. Mas aí, dependendo do software que está instalado, ele continua monitorando, porque ele está monitorando o uso da máquina, tá certo? E aí, a questão é a seguinte, qual seria a resposta para isso se o empregado leva o caso à Justiça do Trabalho? Nós estamos falando de dano, qual é a natureza desse dano? Como é que você enxerga isso? Vamos aqui, Jack Stripador, por partes. Há Perfeito. muitas questões a serem suscitadas aqui. Perceba, vamos começar pelo final. Essa questão da utilização, o compartilhamento da máquina é algo que vai ter de ser objeto de disciplina normativa contratual, pelo menos.
Ou seja, pode ou não pode, é muito simples. Por quê? Porque a partir do momento em que eu tenho uma máquina que é pessoal do trabalhador, a gente vai ter que ter um tratamento diferenciado em relação a uma máquina que foi disponibilizado pelo empregador. Por quê? Porque, lógico, se eu estou utilizando o meu próprio, meus gadgets, meu notebook, meu equipamento, meu celular, imaginar que o empregador pode utilizar para alguma coisa que não seja relacionado estritamente ao trabalho, para mim já há uma presunção de abuso. E essa é uma questão que é importante destacar. Por quê? Porque nós vamos ter um tratamento absolutamente diferente a depender da origem, da titularidade do hardware, né? Especificamente do notebook. Por quê? Porque ela vai querer brincar. E nesse ponto vai brincar fora do horário do trabalho. E nesse ponto, isso ficar registrado faz. E mais, imagine se a Elisa resolve e escrever alguma coisa nesse computador de camisola. Ou se o Catalã está mandando nudes para a esposa, utilizando essa máquina. O Catalã mandando nudes para a esposa. Eu não faria isso jamais, porque eu conheço bem a ideia de estética. E isso seria uma ofensa gigantesca à ideia de estética. Eu gosto desse raciocínio, porque você me leva lá para a discussão a respeito do e-mail corporativo, cujo fundamento é o direito de propriedade. Não é a questão da proteção da personalidade. E eu tenho muito receio de toda essa racionalidade reverberar agora com ferramentas tecnológicas muito mais invasivas. Sem sombra de dúvida. E aí, por isso, a premissa de quem fornece é fundamental. Feita a separação de um bem de titularidade exclusiva do empregado, e aqui a gente vai ter que ser absolutamente restritivo, vamos puxar para uma situação que o empregador fornece. Aí a disciplina pode compartilhar ou não pode compartilhar. Por quê? Porque se estabeleceu que não pode compartilhar, qualquer tipo de utilização está dentro de uma regra de violação violação contratual. Mas perceba, não quer dizer que necessariamente tem um dano. Por quê? Porque o equipamento está lá e pode ela resolver brincar sem avisar o Catalão Elisa. Poxa, é claro que não há nesse ponto dizer, não, você é responsável pelo filho menor. Não, é uma situação que foge, muitas vezes, do controle. A situação esse equipamento só é para ser utilizado no trabalho. Ótimo. No trabalho, nós podemos imaginar esse tipo de controle, sim. No trabalho, ou seja, controle de horário, controle de presença, controle de produtividade. Eu não vejo por si só uma violação. Se nós estamos falando de uma máquina exclusiva, de uma máquina à disposição. Agora, a utilização e aí por isso que eu digo que era por partes, da imagem, neste momento, como está no meu ambiente, eu estou aqui, nesse momento, transmitindo com vocês do meu estúdio. Eu arrumei aqui o meu estúdio de transmissão de aula, eu faço audiência aqui, estão aqui meus livros, mas é literalmente meu estúdio. Se eu virar aqui para o lado, vocês vão ver minha bateria, vai ver outros instrumentos musicais. Estamos literalmente, já tem o piano, tem aqui o resto de roupa para dar de William Bonner, tem tudo aqui. E neste momento, é preciso entender que se essa imagem vaza sem a minha autorização aqui, eu estou mostrando, então está autorizado, é algo que não pode ser utilizado, ainda que tenha sido captada pelo equipamento da empresa. Por quê? Porque, na verdade, aí, digamos assim, querido Catalã, e foi ótimo você invocar no começo a LGPD, é compreender que nós vamos ter aqui uma nova modalidade de dados sensíveis, que são, na verdade, imagens, que vão ser, nesse ponto, precisam ser controlados e seguir a regra da LGPD. Por quê? Porque eu não tenho como garantir que, sei lá, de repente eu estou no trabalho, uma criança venha e invada o espaço, ou os meus filhos peludos venham 6 de vez, minha filha vem e quer fazer surpresa, solta os cachorros, eles entram todos aqui de repente no meio dessa transmissão.
É claro que a gente vai ter que ter jogo de cintura, mas esse tipo de imagem que vira, entre aspas, uma videocacetada, não pode vazar do ambiente de trabalho, porque é dado sensível. Ainda que seja alguma coisa no equipamento da empresa. Uma coisa Mas sou aí, eu deixa eu perguntar uma coisa para a você. minha videocacetada numa transmissão de uma reunião com vocês Privada. e meus cachorros invadem. Outra coisa é você que está na sua casa transmitir essa imagem dessa... Por quê? Porque, note, você agora está expondo a minha imagem. E perceba, olha só, quando a gente faz o lance da gravação ambiental de áudio lá no Supremo Tribunal Federal, é situação distinta. Porque, embora eu esteja autorizando eu conversar com você, eu não estou autorizando você transmitir a minha imagem e as minhas videocacetadas para o resto da humanidade. Ainda que esteja no equipamento do empregador. Agora eu vou dar pode seguir, eu ia dar um fecho agora mais trabalhista. Não, por favor. Há nesse ponto uma preocupação, que foi um dos livros que eu lancei na pandemia, que é do assédio moral organizacional. A gente precisa ter muito cuidado em relação às políticas institucionais de controle. Por quê? Porque, perceba, as pessoas precisam entender que o juiz do trabalho não é necessariamente sectário. É preciso entender essa compreensão. Que, olha, o empregador tem de cobrar mesmo. O empregador pode exigir resultados. O empregador pode exigir metas. Exigir metas não é por si só algo que tem que queimar no mármore do inferno. Não é isso. Agora, o que não pode é a meta ser abusiva. O que não pode é a demonstração e vamos assim, do campo de privacidade, não vou chamar nem de intimidade, da privacidade do trabalhador que não alcançou a meta e expor esse resultado. Então, aí, o que acontece? O empregador ter o controle, olha só como pode ser que seja assim, né, uma perspectiva mais civilista do que trabalhista. O empregador pode, com o seu controle, de saber quantas horas efetivamente ele está trabalhando ou quantas horas está logado. Isso aqui vai ser complicado. Porque se quiser transformar isso num banco de horas, vamos ter problemas sérios. Por quê? Porque no trabalho presencial, eu bato o ponto e, às vezes, eu fico no corredor. Eu converso com o colega, eu espareço. Se o indivíduo só considerar, nesse momento, o trabalho literalmente o quanto ele está ali produzindo, isso será massacrante numa jornada de 8 horas. Perceba que quem trabalha com telemarketing, por exemplo, e que tem controle de entrada e de saída, quando vai no banheiro ou algo do gênero, isso é algo que tem uma jornada, inclusive, menor, com intervalos estabelecidos em que você vai pensar justamente nessa limitação, para que o indivíduo possa ter algum controle nessa perspectiva. Note que o trabalho telemarketing virou, no Brasil, hoje, o primeiro emprego para a maior parte da população. E aí o que acontece? As pessoas vão trabalhando a primeira vez, acham estranho que quer ir no banheiro, tem que dar uma pausa. E está dando uma pausa, essa pausa dentro dos limites, está tudo bem. Além dos limites, já vai entrar no banco de horas. Por quê? Porque ele está exigindo o resultado. Atividade presencial. No táxi mutante, isso também pode acontecer numa atividade telepresencial, numa atividade de teletrabalho. Só que aí a gente vai ter que pensar, opa, tem controle ou não tem controle? Porque se tiver controle e utilizar isso como banco de horas, por exemplo, vai ter o outro lado da moeda. Vai ter que ter pagamento de horas extras se houver extrapolação. Voltei aqui. Tem controle? Opa, se tem controle, isso, na verdade, não pode ser utilizado para diminuir ou pensar em comparação entre os trabalhadores para a exposição da imagem. Isso pode sim ser um critério razoável para verificar. Olha, nessas 8 horas que nós estamos exigindo de trabalho, ele realmente só trabalha 4 horas e meia, 5 horas. O resto ele fica
mexendo em outros sites, ou dados. Ele está muito diferente dos demais empregados. A maior parte dos trabalhadores está indo nessa linha. Este pode ser um elemento a gerar uma advertência e dizer, olha, gente, a gente está verificando aqui pelo que você está usando. Olha, verifique. Não, vou pensar em justiça. Não pode. Eu preciso, e por isso aqui a questão que é fundamental lá, eu preciso ter ciência. Porque não é boa-fé objetiva só, não. É boa-fé subjetiva mesmo. É cognócio, é nosso. É preciso compreender que eu estou sendo controlado. Eu preciso saber que tudo que eu faço pode repercutir. Pode repercutir não quer dizer que pode ser publicizado. Pode repercutir. E eu vivi uma situação assim dessa, eu digo com liberdade na época, eu fazendo lives, eu tinha uma namorada que uma vez, eu estava no meio da live, ela passa... Não, minto, não foi nenhuma... Foi uma audiência como juiz, né? E ela passa de roupa de dormir atrás. Meu Deus, e a transmissão estava gravada. Estava de roupa. Estava de roupa, pelo menos, porque há diversos mas era uma roupa casos talvez mais sumária. Perceba como claro, eu era o juiz, eu tinha controle do que podia e o que não podia. Mas perceba na situação em que eu era o juiz. Será que isso não acontece, de certa forma, em todas as transmissões? A experiência das audiências telepresenciais na condição de magistrado foi extremamente didática para mim, até para o exercício da tolerância. Por quê? Porque, meus amigos, eu já tive que interromper a audiência por alguns minutos, porque eu não conseguia ouvir a testemunha, porque estava passando o carro do ovo lá, e eu só via o ovo. Eu digo, vamos deixar o carro do ovo passar, porque no local que a pessoa estava não tinha um preparo acústico como eu posso ter aqui. Então, a gente precisa compreender esses elementos até para a decisão, né? E nesse ponto vai ser muito tentativas e erros. Né? A gente não tem, sem a segurança de um preceito legal específico sobre isso, nós vamos tatear. Hoje a gente fala com tranquilidade da diferença do e-mail corporativo e do e-mail pessoal, mas isso foi uma maturação jurisprudencial. Como será isso no nosso controle, nesse novo mundo, nesse nada admirável mundo novo que a gente está vivendo? É algo que realmente a gente vai ver quem será o vencedor desse BBB. Pois é. E aí, meu amigo, eu fico imaginando, por exemplo, uma ação, uma admissão por justa causa, as provas são os áudios que foram gravados, as provas são os prints de tela do que o empregado estava fazendo. Imagina o empregado no horário de trabalho, no computador pessoal, digitando num chat de Instagram ou de WhatsApp alguma coisa contra a empresa. E como a empresa está monitorando o que ele digita, vai chegar para você, magistrado, a transcrição exata do que ele digitou, a captura de tela, ou, se for o caso, ele está falando mal do empregador para a esposa, para o filho que está ali do lado, e está tudo sendo gravado. E aí, os próximos anos vão trazer esses casos, com certeza, para o dia a dia, para o cotidiano dos tribunais. Mas o objetivo da gente era apresentar o termo, mostrar para as pessoas que a gente está com o campo aberto para pesquisa, que a gente precisa amadurecer, como você bem falou aqui, tá? E, meu cara, a gente tinha combinado meia hora de papo, a gente já vai em 45, 48, quase 50 minutos. Eu queria agradecer aqui a tua participação, a tua disponibilidade, a doação de tempo para o projeto. E vou deixar o Catalã aqui para as considerações finais e a gente termina com a sua última palavra aqui para o pessoal. Catalã, é com você, amigo. A genialidade do Pamplona leu nos meus pensamentos a minha grande angústia. Como fica esse controle frente à questão da informação? Porque muitas vezes é uma surpresa. Você abordou isso muito bem. E quando você fez alusão a comportamento em casa, de quem trabalha o dia inteiro na frente de um computador, me deu um insight gigantesco de pesquisas empíricas neste campo para depois ajudar o Poder Judiciário a entender o que é legítimo e o que não é, o que é aceitável e o que não é aceitável. Então fica a provocação para quem está aí junto conosco e, obviamente, para que você provoque, Pamplona, os seus estudantes
que busquem a pesquisa de campo para tentar entender qual é o comportamento ou o novo comportamento das pessoas que trabalham desde as suas casas, para poder legitimar aquilo que é considerado aceitável e o que não é considerado aceitável. No mais, enfim, você sabe que essa é só mais uma de muitas conversas, de muito aprendizado que você sempre traz para a gente. Aproveito para convidar quem está aqui conosco, que ainda não conhece o nosso projeto, para que nos siga no Instagram, no Direito Civil e Tecnologia. A gente vai ficar muito feliz e está sempre trazendo coisa nova para vocês. Pamplona, um beijo gigantesco, que a próxima vez que eu te veja seja em Salvador ou em qualquer outro lugar, mas que a gente possa, de fato, se abraçar e se beijar. Obrigado, amigo. Meu querido, eu quero muito recebê-lo, receber sua família, receber o Errai, a sua família aqui em casa. Já disse, quando vocês vierem em Salvador, o hotel é a minha casa, será um prazer receber todos. E dizer que esse tema é sensacional. Quando o Errai me mandou a mensagem, eu digo, deixa eu dar uma pesquisada para a gente ver. Há muitas questões que são do meu objeto de interesse, de objetos de que tranquilamente se adequam à pesquisa. Eu acho que a gente poderia fazer aí um intercâmbio, UFBA, Unifax, SESMAC, Unicinos, ao pensar o FPE, trabalhar alguma coisa nas nossas redes, talvez na rede de direito civil, para aproveitar o direito civil e tecnologia, mas com a expertise também do direito do trabalho, para trazer. Acho que a gente tem muito a ensinar, muito a aprender e muito a pesquisar para poder trazer, sim, e achei a sua ideia sensacional, para subsidiar o Poder Judiciário nos conflitos que fatalmente virão. Para esse tema, eu estou facinho, me sentindo Cine Magal, me chama que eu vou. Muito obrigado, meu amigo. E para você, gostou? Indica para alguém que está estudando esse assunto. A live vai ficar disponível aqui no perfil da gente. Meu caro, bom descanso para vocês. Boa noite. Rodolfo, sem palavras, muito obrigado pela ajuda aqui no projeto e até breve, meu caro.